Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos ver quem entra primeiro. Cabelinho em pezinho aqui. Isso aí. Quem será que chega primeiro? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos ver, já estamos ao vivo. Estamos aguardando vocês. Hoje é sexta-feira. Nós estamos no litoral. Preparamos um estudo. Ah, Cristiane chegou! Cristiane, hoje é o aniversário da Lina. Lina do tio Laí de Saião, da tia Tereza. Então, um negócio aqui meio esquisito, mas tá bom. Aniversário da Lina. Então, nós estamos aqui no litoral, na casa do Luiz Augusto, do meu filho Gugu, né? E temos um estudo para hoje à tarde. Já estamos com 2 pessoas. Quem é a segunda? Coloca seu nominho lá para mim ver quem é. Já caminhei bastante na praia hoje, foi muito bom. E já temos o estudo que Deus nos direcionou. Nós vamos falar sobre a vida de José. A vida de José. Fátima Regina está ali, minha irmã. Eu fiz um arranjinho de flores, olha, para cantar parabéns para a Lina. Já que nós não temos aqui uma velhinha. Velhinha para cantar parabéns. Mas vamos cantar parabéns para a Lina hoje. Nossa prima Saião. Ontem foi a prima Freitas, né? Ana Maria, irmã, a mãe dela é irmã da minha mãe. E hoje é a Lina, o pai dela, irmão do meu pai. Certo? Vamos aguardar um segundinho. Nós vamos ter um estudo da vida de José. Estou aguardando vocês chegarem. Enquanto isso, eu acho que perdi a minha palavra de oração. Cadê? Ah, chegou mais uma amadinha ali. Eu comecei... Ah, tá aqui. Comecei a montar o meu estúdio e acabei perdendo aqui meu papel. Mas já achei, tá tudo resolvido. Bom, temos 3 amadas preciosas. Vai chegar umas 200. Essa é minha profecia positiva. E nós vamos começar orando. Vamos orar então pelas necessidades e depois nós vamos ver. Clarice Laurito está ali, a Fátima está ali, a Cristiane está ali, eu acho que a Edna também está ali, certo? Vamos começar a orar então pelas nossas necessidades e Deus vai agir em nosso favor. Eu oro daqui e você ora daí. E o Senhor nosso Deus vai atender a todos nós. Amém? Então, um lindo dia aqui na região da praia. Nós estamos felizes. Deus é bom demais. Arlete, querida. Maria Célia. Maravilha. Então, Arlete, hoje é aniversário da Lina do tio Laíde, ó. Já arranjei um arranjinho de flor aqui, ó. Florzinha do campo. Porque não dá para fazer velinha. Na casa do Gugu não tem vela. Eu esqueci de trazer da minha. Olha a Ruth Fedoruca aí também, graças a Deus. Então, ontem nós tivemos o aniversário da minha prima Ana Maria de Votuporanga. Tivemos o aniversário da Renata, lá de Miami. Tivemos o aniversário... Esqueci o nome do menininho, mas tá aqui. Eu vou lembrar, quer ver? Aniversário do Samuel, né, que é sobrinho da Cristiane, e tivemos aniversário da Ana Pietro, minha amiga de Washington. E hoje nós temos o aniversário da Lina, minha prima, daqui de São Paulo, minha prima Saião, por parte do meu pai. Vamos orar pelos nossos pedidos de oração, depois nós vamos entrar no estudo de hoje, que nós vamos falar sobre José. Um homem exemplar que tem muita coisa para nos ensinar. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. O Senhor nos dá o sol, o Senhor nos dá o mar, o Senhor nos dá o alimento, o Senhor nos dá a saúde, o Senhor nos dá a alegria.
O Senhor perfeitamente desembaraça os nossos caminhos e nós queremos colocar diante de Ti algumas pessoas que estão enfermas, Pai. Que a Tua grande misericórdia se manifeste em favor dos enfermos. A Tua palavra diz que na cruz do Calvário, o Senhor levou todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E nós colocamos então diante de Ti os enfermos, porque Jesus nunca se aborreceu com alguém que tivesse fé na cura. Ele se aborrecia com quem não tivesse fé na cura. Então eu quero pedir pela Maria Gomes, pela Silvia, pastor Judson, Francisco, meu primo, Lavínia, minha querida da minha célula, tia Alcenira, tia Tereza, Wanda Alfeu, Antônia da Praia, o Ademir, a Renata, a gravidez da Renata, o Ademir da Solange, a Laila, a Valquíria, a Jaqueline do Douglas, a Eulária, a Adriana do Alberto, a Zuleika Franco, a Lúcia Franco, o Max Lucado, a Paulette Criorusca, que essas vidas, Senhor, que estão enfermas, e também a Emily, a Maju e o Levi, que são crianças enfermas, que a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder, a Tua bondade, venha sobre estas vidas, trazendo um grande livramento. Clamamos pela nossa nação brasileira, para que o Senhor possa abençoar o nosso presidente e os demais eleitos, para que haja, Pai, um direcionamento para a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pedimos-te também, Senhor nosso Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está conosco na live hoje. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois eu vou orar mais no final, por mais vidas. Val, querida, que bom ver você aí. Bom, não sei se vocês estão vendo na TV Record, está passando a novela Gênesis. Eu não estou vendo assiduamente, mas de vez em quando eu vejo. E eles estão passando a vida de José. E apesar que eu acho que esse José da Bíblia era ainda mais encantador do que esse José da novela. Mas enfim, eu acho José o máximo, né? Um cara cheio da graça de Deus. Então eu vou ler alguns trechos para você, nós vamos meditar em alguns trechos da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 39. Vou ler alguns pedacinhos pulados, porque é muita coisa. A Rutinha está aí, Célia, Arlete, Val, um monte de gente, Edna, Fátima, enfim. E no final, nós vamos orar por uma célula que vai se multiplicar hoje com uma festa, com uma celebração, e nós vamos abençoar as pessoas que vão vão ser eleitas nessa célula. Mas é mais para o final. Agora eu quero me deter no estudo. Então, em Gênesis 39 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Vamos guardar essa frase. O Senhor era com José. Vai se repetir essa frase no estudo da vida de José várias vezes, né? Mas eu quero dar um preâmbulo antes de chegar na casa de Potifar. José era filho de Jacó e tinha vários irmãos, todos os 12 irmãos que formariam as tribos do Velho Testamento. Mas José era destacado, ele era muito querido do papai, ele era o mais novo, quer dizer, o penúltimo. E ele gostava das leis de Deus, ele queria saber como que era a história de Abraão, o avô dele. Ele tinha interesse nas coisas de Deus. Desde o começo ele tinha interesse nas coisas de Deus. E os irmãos iam para a roça trabalhar, para a lavoura, enfim, não eram tão ligados ao pai. Lene, bem-vinda. Os irmãos não eram tão ligados à linha espiritual da família, né? Naturalmente que Deus era com todos, era com o pai, com os filhos, com todos eles, como Deus é conosco. Mas quando fala Deus era com José, é porque José respondia ao amor de Deus. José, ele identificava e ele desfrutava da presença de Deus na vida dele. Então veja bem,
os irmãos de José não gostavam dele. Por quê? Ele era o mais jovem, mais amado, ia com o pai lá orar, e o pai falava da Bíblia para ele, estava sempre aos pés do pai, querendo aprender mais. Ele era um filho assim mais... que valorizava a linhagem da vida de Deus no pai dele. E os irmãos eram mais brutão de trabalhar e tal, e achavam que ele era um pouco mimado demais. Tanto é que o pai de José, o Jacó, fez uma túnica para o filho mais velho, só que o filho mais velho não tinha interesses espirituais e acabou passando a túnica para José. A Bíblia não diz isso, mas a novela fala e dá para ter uma ideia sobre isso. A José ganha a túnica mais bonita e tal. Bom, então José, para nós assim enxugarmos um pouco esse assunto, ele era desprezado, enciumado, caluniado, invejado, abandonado, vendido, de filho pródigo, de filho querido, de filho protegido, para escravo, né? Então, veja bem, para nós sermos abençoados e para nós termos uma vida vitoriosa, não tem que necessariamente tudo ir dando certinho. Desde que a gente nasce, tudo dá certinho. Pelo contrário, né? Parece que a vida mais estrupiada, como a nossa muitas vezes, é onde Deus põe a mão. E a Bíblia diz, Deus põe a mão em todos nós, só que nem todos temos interesse de ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Então veja bem, José acaba sendo vendido, com tudo que ele amava, a Bíblia, amava Deus, amava as coisas de Deus, e ele queria conquistar os irmãos, mas os irmãos o repudiavam. A Bíblia diz assim, que os irmãos não podiam falar com ele mansamente. Os irmãos falavam bravo com ele. Minha palavra, não sei porquê, não entendi bem. Bom, então José era sempre discriminado pelos irmãos, mas a Bíblia fala que o Senhor era com José. Agora, a gente sempre fala, Senhor, quando é que vem minhas bênçãos? Quando é que a minha vida vai levantar voo? Quando é que eu vou ter vitória? É só deserto, é só coisa ruim, né? E a gente fica às vezes pensando assim, o que será que acontece? Que as coisas não deslancham na minha vida. Mas veja bem, Eliana Braga, bem-vinda. Deus tem um propósito. Deus tem algo e tudo que vai acontecendo é a maneira pedagógica de Deus de nos encaminhar à vitória. Aquelas chicotadas que ele levava da vida, humilhação, desprezo, tal, ia fazendo dele um homem forte, né? Porque se você só tem, né, a papinha batida no liquidificador, você não cria musculatura para mastigar. Então você tem que aprender a comer carne, comer cenoura dura, para criar musculatura. E na fé é a mesma coisa. Na vida cristã, a musculatura espiritual só vem... Ruth Sacramento, bem-vinda. A musculatura espiritual só vem quando nós passamos por lutas, né? Eu falei para vocês na última live que a filha do Paulo Franco, a Zuleika, ela está passando por uma luta grande de saúde e tal. Então ela disse o seguinte, eu aprendi, ela estava falando no testemunho dela, eu aprendi que a fé não é uma poesia, a fé é um exercício. O que quer dizer que a fé é um exercício? É que passando por lutas, por desafios, por circunstâncias negativas, ruins, nós vamos desenvolvendo a fé. Nós vamos criando musculatura de fé. Então José, coitado do José, mesmo sendo mais paparicado, mais, mais bem criado, mais bem alimentado, o mais, foi o que mais sofreu. Então o que acontece? Então veja bem, não é porque Deus é conosco que tudo vai dar sempre certo, sempre. Vai dar certo, mas nem sempre, né? Mas vai dar certo. Vocês vão ver que no final a coisa fica boa. Aí os irmãos não gostavam dele, conspiravam contra ele e quiseram matá-lo. Chegou uma hora que eles ficaram tão cheios dele que venderam ele para aquelas pessoas que compram escravos e ainda falaram para o pai, que o pai amava muito ele, como amava os demais filhos, né? Só que o pai protegia ele porque via que ele era muito discriminado. E o pai via
que ele tinha assim um encantamento com as coisas de Deus, que isso identificava com a cabeça do pai também, com o coração do pai. Bom, resultado. José, depois de muitas circunstâncias desfavoráveis, é vendido como escravo. E ele sofre como escravo. Não é que ele é vendido e já vai cair na casa de Potifar. Ele sofre, é humilhado, ele passa fome, leva chicotada, leva paulada nas costas, a barba cresce, ele sofre muito. Mas finalmente ele é vendido para um homem chamado Potifar. E não se esqueçam daquela frase maravilhosa que eu estou falando ela hoje para você, para mim e para José. E Deus era com José. Deus é com a Val, é com a Lene, é com a Arlete, é com a Ruth Fedorucci, é com a Eliana Braga, é com a Ruth Sacramento, é com a Cristiane, com a Edna, com a Elza, com a Célia, com a Fátima. Deus é conosco, sempre. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe a menina que está aqui dentro e que a gente protege muito? Você não deixa ninguém botar o dedo no seu olho? Deus cuida de nós nesse nível. Então José é vendido, sofre, pererê, pererê, e cai na casa de Potifar. Aí você fala, aleluia, a vitória chegou. E aí uma coisa interessante, que quando ele está na casa de Potifar, eu estou lendo Gênesis 39, né? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Aleluia. Tem gente que fala assim, detesto a igreja da prosperidade. Mas a prosperidade é sucesso em todas as áreas da vida, não é necessariamente no dinheiro. E no dinheiro também, por que não? Mas a prosperidade são todos os ângulos. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, do verbo ver, que o Senhor era com ele, com quem? Com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Então, numa linguagem prática, o Potifar era um homem rico, era um líder, né? Lá do Egito. Então ele tinha uma horta muito grande de verduras. José passou a cuidar, aquela horta cresceu. Potifar tinha um pomar de árvores frutíferas. José passou a cuidar e aquelas árvores cresceram, aquelas árvores frutíferas. José tinha plantação de trigo. O Potifar tinha plantação de trigo. José passou a cuidar e tudo cresceu. Aonde José punha a mão, ele ia na cozinha cozinhar, a comida ficava uma delícia. Fazia pão, ficava uma delícia. Tudo que ele punha a mão, desculpa, dava certo, prosperava. Isso não é magia, isso não é competência humana, isso é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Então José, tudo que ele punha a mão, ele cuidava do gado, o gado prosperava e o gado fertilizava. Como aconteceu com o pai dele lá também. As cabras fertilizavam e ganhavam bebês e ia se multiplicando, as galinhas também. Tudo que ele punha a mão, ele devia ser muito trabalhador, muito diligente, muito caprichoso, muito amoroso. Você já viu que pessoas amorosas, né, Ruth Fedorucci, quando cuida da plantinha, a plantinha logo fica boa, e pessoa estabanada que está sempre com pressa, a bichinha fica seca lá e acaba morrendo? Então há uma linha da bênção com o crescimento, né? Eu sei que tudo que José punha a mão prosperava. Então, o Potifar, que era um homem muito ocupado com o palácio, com o faraó, ele falou, eu vou deixar tudo nas tuas mãos, tudo mesmo. Não quero saber nem quanto custou o pão que eu como de manhã. A única coisa que eu vou exigir que você não tem direito, naturalmente, é a minha esposa, lógico, né? Mas o que acontece, amados, parece que quando tudo está indo bem, né? É o tal negócio que a fé é um exercício. Fé não é romance, fé não é poesia que brota do nada. Não, ela é um exercício. Aí para testar mais a fé de José e para torná-lo mais forte, porque Deus tinha um propósito na vida dele, como tem na nossa, né? O que acontece? A maledeta da mulher de Potifar
mau caráter, endemoniada, começa a cantar José, e José cai fora, José cai fora. Aí a Bíblia diz que ela continuamente provocava ele. Como Potifar era muito ocupado com o palácio, com as viagens, com tudo que tinha que fazer, ela provocava José continuamente. Vocês acham que isso lembra alguma coisa na nossa vida? Tem problemas que continuamente nos acontecem. Tem circunstância que continuamente se repete. E a gente fala, caramba, será que eu não vou ter um lenitivo? Não vou deitar na rede e tomar um suquinho? É só luta, luta. Mas a coisa vai chegar no final, vai ficar bom. Aí essa mulher tanto fez. E o José, uma coisa muito boa que ele fala. Deixa eu ver onde que está o texto. Tarará. Eu anotei para falar com vocês. Bom, eu vou citar, não sei exatamente onde está aqui. Quando a mulher mandou os empregados todos embora, deu folga para todos os empregados, ficou com uma roupa transparente, papapá, né? Deu aquela jogada satânica sobre ele. E ele falou assim, jamais eu faria isso contra o meu patrão e nem contra o meu Deus. É isso que eu quero que vocês saibam, isso que eu quero aprender. Não é aquilo que os outros veem, não é aquilo que você pode fazer e ninguém está sabendo. É contra Deus. Os nossos princípios de vida corretos é para Deus, é Ele que nos vê o tempo todo. E o ensinamento dele é perfeito. Eu sempre falo e vou repetir, a palavra de Deus, Luísa querida, a palavra de Deus ela não é relativa. Foi para aquele tempo. Não é bem assim, não. A palavra de Deus é absoluta, né? Só precisamos entender corretamente, mas ela é absoluta. Então, nós precisamos viver as coisas de Deus. E José, mesmo sendo lascado, sofrido, vendido, humilhado, desprezado, agora ele está numa boa lá com Potifar, ele continua vivendo os princípios de Deus. José continua vivendo o conhecimento que ele tem das coisas de Deus. Não é que as coisas evoluírem, agora pode tudo. Não, existe um limite de todas as coisas, né? Bom, queria achar aquele versículo, mas já falei, vocês já guardaram no seu coração. Aí o que ele faz? Irmã Carmen, o que José faz? Quando a mulher agarra ele, vocês sabem que aquele povo daquele tempo, eles usavam tipo de um tubinho justo, aberto dos lados, né, uma túnica assim, e uma capa por cima, uma túnica aberta. Então, à medida que a mulher agarrou nele, ele saiu dela e ficou lá a parte de cima na mão dela, mas ele continuou vestido, ele não sai pelado, não. E ele sai correndo, né? Eu sempre falo, a Bíblia diz assim no Novo Testamento, foge da tentação. Não fica brincando com a tentação, foge do verbo fugir, dá o fora, tira o tênis do pé, e sai correndo, né? Isso é um conselho para os jovens, sai correndo das tentações, e para nós também, os mais velhos, nós temos tentações também. Então, o que acontece? Ele foge dela, e o que acontece? Quando o marido chega, quando o Potifar chega, ela conta a história do jeito dela, para se vingar dele, e logo o José vai preso. Só que naquele tempo, o pecado de adultério era tão cruel, como em qualquer época do mundo, o pecado de adultério é cruel, que ele seria morto, não ia ser preso, ele ia ser morto. Mas Potifar, que talvez pensou, essa mulher, não sei não, essa minha mulher, ela é meio descabeçada, será que a história é essa mesmo? Então, em vez de ele matar José, que ele podia ter feito isso, e também o Senhor era com José, ele botou José em prisão perpétua. Mas, como vocês sabem, eu vou correr porque a história é muito grande, como vocês sabem, o que aconteceu? Ele, na prisão, ele continuou a ser o mesmo homem abençoado, porque aonde quer que o Senhor nos coloque, a Bíblia diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que esses homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Deus que está no céu. Então, José na prisão trabalhava, entregava as cartas, entregava as marmitas, lavava banheiro. José, sabe, é trabalhador, o cara não se deixava entrar em depressão, ele ia trabalhar e produzir. E aí o que acontece? O copeiro, que estava preso também com ele, e o padeiro tiveram um sonho e José interpretou o sonho deles.
Quando eles saíram, né, sabiam que na prisão tinha um homem que podia interpretar sonhos, porque Deus dava dons para José. E Deus dá dons para nós também, né? Então, o que aconteceu? Quando o faraó tem um sonho terrível, né? Que ele sonha que 7 vacas magras comem 7 vacas gordas e continuam magras. 7 espigas de milho magras comem, do verbo comer, 7 espigas de milho gordas e continua magrinha. Então aquele sonho tirou a paz do faraó, tirou a paz de faraó. Aí faraó pediu que todos os sacerdotes do templo, eles não criam em Deus, criam nos deuses deles lá, que todos os sacerdotes se reunissem para falar o que aconteceu com o sonho dele, e ninguém sabia o que dizer. Aí esse padeiro falou assim, lembrei, lá na prisão tem um tal de José, que é hebreu, ele ama um Deus só, o Deus que criou todas as coisas, e ele é capaz de fazer isso. Então chama ele lá. E de fato José, ao ouvir o sonho, falou, olha, os 2 sonhos é uma coisa só, tanto da espiga como da vaca é uma coisa só. Vocês aqui o Egito vai ter 7 anos de muita prosperidade, depois 7 anos de muita miséria. O que vocês têm que fazer é guardar o alimento, né, nos anos de prosperidade, para que no ano de miséria vocês tenham o mantimento. Aí o faraó ficou tão encantado com esse José, que ele falou assim, quem poderia no meu reinado me dar um conselho tão bom como esse? Você vai se tornar o governador do Egito. Então, o que tem de prático nessa lição preciosa para nós? O fato de Deus estar conosco, de Deus nos amar e ter um plano para a nossa vida, e lá na frente a coisa vai dar muito certo, não quer dizer que nós não vamos ser humilhados, qualificados, vai preso, vai ser, entendeu? Não vamos presos, mas às vezes estamos presos por algumas coisas. Vendido, e sim, desqualificado. Até eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu custei muito aprender isso, mas depois que eu aprendi, a vida ficou melhor para mim. Sempre terá pessoas que vai te admirar, vai te amar e vai querer estar com você. E sempre haverá pessoas que não vai gostar de você, não vai com a tua cara, não gosta do teu jeito e não quer estar com você. Sempre será assim, né? Então nós precisamos aprender que nós temos que focar no Senhor. Se Ele diz que está conosco, nos dá talento, nos dá dons e nos prospera, esquece os irmãos que não gostam de você, né? Os irmãos, não literalmente, mas os irmãos daqui dessa história. Então, sempre alguém não gosta. Assim como eu não gosto de todo mundo, assim. Não admiro qualquer pregação, não admiro qualquer coisa. Eu admiro algumas coisas e não admiro outras. Posso até não desprezar, mas eu não paro para ficar detendo com aquilo. E acho que a mesma coisa vocês, né? Mas Deus é maravilhoso e Deus era com José e Deus é conosco. Eu quero, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que eu quero dar uma palavra de homenagem, antes que eu esqueça, que eu sou muito distraída. Quero falar uma palavra a respeito da célula da Fátima e depois nós vamos cantar parabéns para a Lina. Eu acho que a Lina não está ao vivo, mas eu vou mandar mensagem para ela depois. Lina é minha prima Saiel. Ontem foi a prima Freitas que fez aniversário e hoje é a prima Saiel. A célula que a Fátima, minha irmã, frequenta, que a liderança é a Solange e o Noute, os dois que são líderes, né, a Solange e o Noute, hoje vai levantar um casal de líderes maravilhosos, a Aline e o Márcio Lange. A Aline é muito preciosa. Eu nunca a vi assim ao vivo e a cores, mas eu já amo a Aline por tudo que a gente já viveu juntas como família. Então hoje a Aline e o Márcio Langes vão ser levantados como líderes de célula, serão aqueles que levam a palavra, que salvam as pessoas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então eu quero ler um texto bíblico que eu separei para você, Aline, e para você, Márcio, meus irmãos queridos, e que esta palavra seja profética na tua vida. Ela está em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Olha que lindo. Os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento. Eu vou ler de novo. Os que forem sábios,
pois resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, os que levarem as pessoas a Jesus, como as estrelas, brilharão eternamente. Então, numa linguagem simples, vale a pena levar pessoas para Jesus, porque Deus promete abençoar a nossa vida, e vocês, que Deus dê unção, sabedoria, entendimento, tato, sensibilidade para amar as pessoas e levá-las aos pés de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz assim: quem ganha uma alma, quem ganha uma pessoa para Jesus, sábio é. Então, que vocês sejam sábios e que a luz de vocês brilhe como estrela. Está em Daniel, capítulo 12, verso 3, que vocês vão conduzir muitas pessoas à justiça. E que esta célula da Solange do Norte, célula da Fátima, continue prosperando, continue se reproduzindo. E que a célula da Aline e do Márcio seja uma grande bênção nas mãos do Senhor, né? Eu vou depois orar por vocês também no final. E agora eu quero cantar parabéns. Como eu estou na casa do meu filho, e aqui é longe de supermercado, tal, aqui só tem praia. Então, eu não pude comprar velhinha. Então, andei por aí na vizinhança catando umas florzinhas. Olha aqui, ó, lírio da paz, tá vendo? Essas lindonas aqui eu não sei o nome. Então, eu vou cantar parabéns para a Lina. Eu canto daqui e você canta daí, para que Deus abençoe a Lina. A Lina está com a mamãe na cama, com um problema grave, e com o cunhado no hospital com um problema grave, que é o Francisco. Então, a tia Tereza e o Francisco estão precisando das nossas orações. Mas agora nós vamos cantar e abençoar a vida da Lina, da minha prima Carolina. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos pela vida da Carolina, pelo seu aniversário, e desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre ela, que o Senhor dê força, coragem, sabedoria, entendimento, e que ela seja uma mulher vitoriosa, e que neste marco, neste ciclo que está se iniciando desse ano, ela seja surpreendida com o teu amor. Eu te suplico em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar parabéns? Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, num doce porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Lina, viva! Que Deus abençoe a Lina e abençoe a tudo que pertence a Lina, seus filhos, seus netos, sua mãe, seus irmãos, tudo que pertence a Lina receba hoje a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. E assim como Deus fez com José, faça com você hoje à tarde, né? Deus era com José, na luta, na humilhação, no desprezo, mas também na vitória e na solução, porque José se tornou governador do Egito, foi o homem mais importante do maior país que existia naquela época. Ele foi o brilhante homem. E mais do que isso, os irmãos que desprezaram vieram lá, porque estavam passando fome, o papai também, e ele recebeu os irmãos, perdoou os irmãos enriqueceram, ganharam casa, ganharam carros, né, os carros que tinha na época, e a vida deles foi transformada. Eles tiveram que admitir que Deus era com José, tiveram que se arrepender, mas Deus perdoou os irmãos de José, José também perdoou. O pai teve o privilégio de ver o filho, que ele pensou que o filho estava morto, que os irmãos mentiram, que ele tinha morrido, e não era verdade. Esse pai que chorou 20 anos a ausência de um filho, que ele pensou que tivesse morto, teve a alegria de vê-lo vivo, próspero, abençoado, casado com filhinhos. Olha como Deus é maravilhoso, Deus conduz a nossa história. Então, que o Deus que era com José seja com você. Eu vou orar mais uma vez e nós encerramos o trabalho desta tarde. Deus querido, obrigada por todas as amadas, preciosas que estão conosco. Abençoa elas,
suas casas, seus familiares, seus bens, sua saúde. Abençoa, Pai, a Ana Pietro, que fez aniversário ontem, e a Lina, que faz aniversário hoje. Também a Renata, que fez ontem, também o Samuel, também a Ana Maria, da família da minha mãe. Obrigada, Deus, por essas vidas, por esse mês, por esses aniversários, pela Bíblia, pela Tua Palavra e porque o Senhor é conosco. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Eu quero abençoar muito a vida da Silvia e de todas as pessoas que estão enfermas, declarando a cura de Deus. E também abençoar a célula que se multiplica nesta noite, que seja uma grande festa, uma grande celebração e que o Espírito Santo de Deus possa selar esse trabalho. Nós suplicamos a Ti, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amadinhos? Glória a Deus. Estou aqui na casa do meu filho, tranquila, só eu e o Zé Luiz, numa nice, numa boa. E Deus tem nos abençoado nesses dias de refrigério. A gente levanta, lê a Bíblia, toma café, ora por todo mundo e vai caminhar na praia. É uma bênção de Deus. Deus tem para nós coisas que nós nunca sonhamos, nunca pensamos e nunca vamos merecer. Mas Ele é bom. O Deus de José era com José. O meu Deus é comigo e é com você. Amém, amadinhos? Até segunda-feira, se Deus quiser. Não sei se segunda eu estou aqui ou em São Paulo, mas de qualquer maneira, até lá. Fique com Deus, amamos vocês. Tchau, tchau.